Anápolis, o corpo encontrado no matagal e que pode ser do estudante Murilo Ramos, desaparecido há 9 dias. A polícia investiga a morte de um homem que foi baleado de bebida. O incidente na Chapada dos Veadeiros completa 8 dias e deixa rastro de destruição. A justiça decidiu manter preso o empresário que dirigia bêbado e provocou o acidente que matou 2 pessoas em Anápolis. Era para ser um registro do nascer do sol, mas o lobo que apareceu no vídeo ganhou toda a atenção de uma ciclista. Vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h05. Muito obrigada pela companhia. E olha, um corpo foi encontrado hoje pela manhã na zona rural de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. A polícia apura se esse corpo seria do jovem Murilo, que foi visto pela última vez no dia 26 de setembro. Ele pediu o carro do pai emprestado. Imagens mostram quando o jovem parou em uma praça de Itapuranga, onde mora, para comer um espetinho e saiu. Um trabalhador operava essa pá carregadeira quando achou o corpo no meio do pasto. O local está a cerca de 200 metros da GO 560 e a 6 quilômetros de Anápolis. Para o delegado, alguns sinais indicam que o corpo pode ser de Murilo Ramos de Souza, desaparecido há 9 dias. As roupas que a família passa, que ele estaria utilizando, ao deixar a residência. Então todas essas características, até de tempo e localização do corpo também, levam a crer que possa ser ele. Para o comandante da CPE de Anápolis, outro detalhe chamou a atenção. O corpo estava amarrado com as mãos para trás com um cadarço e no local do confronto, um dos 4 criminosos estava sem um cadarço no seu pé. Ali o perito recolhe materiais que podem virar provas sobre esse caso. Só o laudo da polícia científica vai poder confirmar se o corpo encontrado aqui é ou não do jovem Murilo. De acordo com o perito, a vítima morreu há mais de 4 dias. Por isso, o tempo de identificação pode variar. Um processo que às vezes pode ser resolvido em um dia ou alguns dias, mas isso tudo, acredito que não passe de muito tempo não. A família vai ser atendida muito em breve. O pai de Murilo chegou ao local pouco depois da 1h da tarde. Abatido, ele preferiu não gravar entrevista. E olha, uma família do Distrito Federal procura por um motorista que desapareceu em Bom Jesus, no sul de Goiás. O Jonathan Moreira está ao vivo, tem os detalhes para a gente. A gente quer saber, Jonathan, o que se sabe sobre esse caso. Boa noite para você. Para você também, Rosane, e para todo mundo que está acompanhando a gente. O que se sabe é que esse motorista do Distrito Federal saiu com uma carga de óleo vegetal de parar para descansar num posto em Bom Jesus, às margens da BR-452. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, baseado nas informações colhidas com testemunhas, o senhor José Almir Ferreira de Souza, de 50 anos, acabou se envolvendo numa confusão. Um homem armado teria atirado nele e o colocado dentro de uma caminhonete. Desde então, o senhor José Almir não foi visto mais, as mensagens não são respondidas e as ligações também não são atendidas. O filho dele, que é lá do Distrito Federal, está aqui na região em busca de notícias do pai. Nós falamos com ele hoje pela manhã. Vamos ouvir o que ele disse. Minha mãe está desesperada, minha irmã está desesperada, a família toda está desesperada, está todo mundo assim, sem acreditar no que está acontecendo. Assim, foi uma notícia que abalou todo mundo. O que de fato eu estou querendo mesmo é encontrar meu pai, encontrar o corpo dele, se ele estiver morto, se ele estiver vivo, a gente precisa de um fim para essa história, para poder descansar à noite e dar paz para minha família. Imagina só o desespero da família, né, Rosane? Inclusive, quem tiver informação sobre esse motorista, viu qualquer coisa e pode contribuir, entre em contato com a Polícia Civil pelo número 197 ou pelo número 190, 190 da Polícia Militar. Lembrando que a identidade da pessoa que fizer a ligação será mantida sob sigilo. Nós continuamos acompanhando os desdobramentos desse caso, que será investigado pela Polícia Civil de Bom Jesus. Rosane. Tá certo, Jonathan. Obrigada pelas informações. Lembrando que qualquer informação é importantíssima para ajudar a localizar esse senhor. E sobre o caso do Murilo, que nós mostramos agora há pouco, daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre essa história, tá? Porque agora eu quero chamar a sua atenção, porque a gente presta atenção nisso. 60 mil hectares foram queimados até agora no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
4 casas também foram atingidas por um grande incêndio que começou há 8 dias. A Daiane Jardim tem as informações para a gente, Daiane, porque brigadistas, voluntários continuam o trabalho, inclusive aéreo, né? Inclusive por avião também. Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o trabalho continua incansavelmente. Você falou aí, né, dos quase 70 mil hectares que já foram queimados. A gente pediu uma estimativa para o Corpo de Bombeiros, para a gente ter uma noção do que é essa área, Rosane, porque é uma área muito grande. De acordo com eles, é uma média de 48 mil campos de futebol. É muita coisa. Eu conversei agora há pouco, faz 10 minutos, com o Tenente Araújo, que é o chefe de operações da Operação Cerrado Vivo, e ele me disse que eles estão em reunião neste momento para fazer mais uma avaliação de como foram os trabalhos durante a tarde de hoje, ver se houve mais prejuízos ainda, porque eles estavam atuando nos focos, naqueles pequenos focos do grande incêndio que começou a se alastrar, piorar mesmo na quinta-feira. Mais de 140 homens estão envolvidos entre brigadistas, bombeiros de Goiás, também os voluntários da rede de apoio e de toda aquela região ali que estão envolvidos para ajudar. Até agora já foram utilizados 5 aviões para jogar água em cima da mata, para ajudar a apagar o fogo, 26 veículos e, de acordo com o Tenente Araújo, o trabalho vai continuar diuturnamente até que eles consigam apagar todos os focos de incêndio para evitar que novamente o fogo se alastre. Por quê? A alta temperatura, a baixa umidade do ar, a vegetação que é muito rasteira e o vento pode piorar a situação. Então, eles continuam por lá para tentar apagar todo e qualquer foco que ainda possa trazer alguns riscos. Os trabalhos estão em 2 frentes. Uma na área de preservação ambiental e 2 no parque, ali no entorno, próximo àquelas áreas, aqueles povoados que foram tão atingidos. A gente continua acompanhando e qualquer novidade a gente traz. Rosane, com você. Obrigada, Daiane. E na torcida, né, gente, para que tudo isso se resolva o mais rápido possível. A gente sente, né, esse calorão com a queimada aí dessa mata. Muito importante. Obrigada, Daiane. Olha, um homem foi morto a tiros em Santa Rita do Araguaia, no sudoeste do estado. Câmeras de segurança registraram o crime. Pelas imagens, é possível ver o momento em que 2 homens chegam em uma moto e um deles atira várias vezes contra a vítima. Wesley Rezende Gonçalves, de 29 anos, estava na porta de uma distribuidora de bebidas. Ele tenta fugir correndo para dentro do estabelecimento comercial, mas o atirador vai atrás dele. Depois, o homem sai da distribuidora, troca de arma e volta para o estabelecimento, onde dispara mais vezes. A câmera registra ainda quando os 2 homens fogem na moto. Segundo a PM, Wesley tinha várias passagens pela polícia. A mulher dele contou para a equipe que atendeu a ocorrência que ele havia saído do presídio em Alto Araguaia ameaçado. Agora, a Polícia Civil vai investigar esse caso. Agora, olha essa cena. Gente, uma caminhonete derrubou simplesmente toda a fachada de uma farmácia lá no centro de Rio Verde, no sudoeste do estado também. Um acidente que assustou os moradores no fim de semana. Imagina, você tá lá e vê uma situação dessa. Imagina você que está passando na rua, se isso acerta ali a cabeça de alguém. Sorte que o estabelecimento estava fechado no momento. O motorista do carro não notou a placa de pare e acabou batendo nessa caminhonete que invadiu a farmácia e provocou muitos estragos, todo esse estrago aí que a gente está vendo. Na caminhonete estavam 2 mulheres. Elas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o hospital, ainda bem, né? O motorista do carro era um colombiano de 25 anos que se recusou a fazer o teste do bafômetro e teve a habilitação apreendida. Por que será, né, gente, que não quis fazer? Estão aí e, por isso, a Justiça Eleitoral criou um tira-dúvidas pelo WhatsApp para ajudar quem for votar. Uma forma também, né, gente, de combater as fake news. A experiência de vida ensinou para a Marisete que, mais do que nunca agora, é preciso desconfiar. Na palma da mão, tudo o que acontece no mundo chega em meio a um turbilhão de notícias. Algumas delas, falsas. Principalmente quando você é idosa.
é uma chave para eles, né? Não sei como eles descobrem, mas a gente somos um alvo muito fácil. A Justiça Eleitoral também está atenta ao que se passa nas redes sociais e promete fazer uma caça aos criadores e espalhadores de fake news. O eleitor ele tem que procurar identificar fontes oficiais e seguras para apurar a veracidade das informações que chegam até ele. O Tribunal Superior Eleitoral fechou uma parceria com o WhatsApp e criou um perfil exclusivo para o eleitor. No Tira Dúvidas, é possível se informar sobre as eleições e checar notícias. Facebook, Instagram e Google também se comprometeram a receber denúncias, tirar os conteúdos do ar e comunicar imediatamente à Justiça. As fake news sempre existiram. O que mudou nos últimos anos foi a forma de espalhar as mentiras e a proporção que elas tomam. Programas de computador que atuam como robôs podem disparar uma quantidade absurda de mensagens que chegam a milhões de pessoas de forma instantânea, no estalar de dedos. Quem recebe o conteúdo precisa checar a informação antes de repassar a mensagem adiante. Não tomar esse cuidado é exatamente o que o mentiroso espera do comportamento da pessoa. Para esse advogado especialista em legislação eleitoral, usar a tecnologia para espalhar mentira é um golpe na democracia. Prevê inclusive pena de reclusão, além das penas de multa. Se alguém se dispõe a, sem conferir qualquer tipo de notícia, espalhar essas notícias num inocente grupo de WhatsApp, digamos assim, essa notícia sendo demonstradamente falsa, pode sim ter consequências àquele eleitor que agiu nesse sentido. Só depende da gente, né? Quando você receber aí, observa, checa direitinho, observa quem foi que enviou, qual o veículo de comunicação. Esse veículo de comunicação é confiável? Isso é importantíssimo, tá bom, gente? Então anota aí, olha, para conversar com o assistente virtual, basta adicionar esse número aí, ó, DDD 61 99637 1078. Já guarda aí no seu celular para você tirar qualquer dúvida e não passar mentira para frente, tá bom? Agora são 7h16. A seguir, a gente volta a falar sobre o estudante Murilo de Itapuranga, que desapareceu há mais de uma semana depois que bandidos roubaram o carro em que ele estava. Um corpo foi encontrado hoje à tarde na zona rural de Anápolis e pode ser do estudante, né, Bruno Mendes? Pode sim. A polícia científica está atuando em 3 frentes para identificar esse corpo o quanto antes e também dar uma resposta para a família. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Você vê imagens de Jataí, no sudoeste do estado. Agora, 7h17. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Não sai daí, não.